Olá, igreja amada, querida. Hoje culto de terça-feira. Tava com saudade de trazer uma palavra para vocês, mas já tem aí 15 dias praticamente que eu tô acamado. No meio de tudo isso eu consegui pegar uma dengue. Morei 5 anos na roça, mudei para a cidade e vim pegar uma dengue aqui, né? Essa é a vontade de Deus. E tem a ver com a palavra que eu queria trazer hoje para nós. Amém? Abra a tua Bíblia em Marcos 4:35. Enquanto você abre, eu queria pedir para que o seu coração estivesse diante do altar, amém? Pai, nós colocamos nossos corações diante do Senhor nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, Deus, liberar o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Vem sobre a nossa vida, enche-nos, Deus, com a Tua graça, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, a fim de que possamos, Deus, sermos inundados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Sermos inundados, Deus, pela presença do Teu Espírito contido nesta Tua palavra, Senhor. Porque sabemos que a Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra é luz, ela é alimento, Senhor. E sabemos que ela é faca de dois gumes, Deus, que ela penetra junto as medulas, o entendimento, e que ela jamais volta vazia, Senhor. Fala conosco hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Em meio a tudo isso, né, eu queria trazer uma palavra hoje para nós. O tema dela é: tempestades nos fazem voltar para Jesus. A pessoa fala assim: mas isso é só uma demagogia, é só uma fala, né? Eu não sei como você enfrenta as suas tempestades, mas uma coisa eu sei que Deus, tudo que parte da vontade de Deus é para nos ensinar, é para nos exortar, é para nos colocar cada vez mais diante do altar de Deus e para nos confrontar cada vez mais com o nosso real propósito. E é disso que Deus vem falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Marcos 4:35 cita uma parábola onde Jesus, após fazer os seus milagres, na sua cadeia de discipulado, ele lança um desafio para os discípulos. Ele entra no barco e fala assim: passemos para o outro lado. E essa parábola diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Jesus estava convidando eles para mudar de posição, para ir para um novo ambiente, para novos desafios, para mudar aquilo que eles tinham vivido até ali. E no verso 36 diz assim: eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e haviam com ele também outros barcos. Olha que interessante. No verso 37. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. 38. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram e lhe perguntaram: mestre, não se dá que pereçamos? Verso 39. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez uma grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: que porventura é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Olha que interessante, queridos. Jesus, ele tira eles de uma região onde eles estavam vivendo confortavelmente, vivendo milagre, aprendendo de Jesus, terra firme, sólida, e coloca eles num barco. Interessante que Jesus estava no barco deles. E se você olhar no verso 36, ele fala que Jesus estava no barco com eles, mas havia com ele outros barcos. Sabe o que Deus fala para mim sobre isso, querido? É que às vezes Jesus, ele está no seu barco,
Mas às vezes tem pessoas que seguem Jesus, mas Jesus não está no barco deles. Mas a tempestade veio para todos. Às vezes, o mais importante, a garantia da segurança é ter Jesus no nosso barco. Os outros barcos estavam seguindo Jesus, mas Jesus não estava no barco deles. E onde está Jesus na nossa embarcação? Ou está na embarcação de outros? Às vezes, tem pessoas que têm mais comprometimento, coloca Jesus no barco e fala, Senhor, nós vamos até o fim. E tem pessoas que apenas seguem o barco onde Jesus está. Ah, Jesus é na vida daquela pessoa, Jesus é naquela igreja, Jesus está presente naquele lugar e eu vou estar lá, eu vou seguir. Mas a diferença é que Jesus estava no barco dos discípulos. E é interessante porque a palavra fala que quando a tempestade se levantou, ela batia e chegava a entrar dentro do barco, de modo que já enchia o barco. E Jesus estava onde? Na polpa, dormindo. A polpa do barco significa a parte de trás do barco. A proa é a frente do barco. Jesus estava atrás, na parte de trás do barco. Com certeza a tempestade passava primeiro pelos discípulos. Por isso que Jesus estava lá deitado, tranquilo. Ele estava confiante na navegação daqueles discípulos, porque afinal eles eram pescadores. Se alguém entendia de navegação, com certeza eram aqueles discípulos. Jesus confia nas suas habilidades, Jesus confia no teu chamado, Jesus confia na tua missão, Jesus sabe quem você é. E é por isso que Ele deixa você conduzir o barco. É por isso que Ele deixa você seguir em frente. Mas isso não quer dizer que Ele não está lá. Aquele barco era conduzido pelos discípulos, os pescadores, Jesus estava tranquilo na polpa do barco e outros barcos seguiam aquela embarcação. Mas quem guiava o barco eram os discípulos. Eram as habilidades naturais, as habilidades emocionais, intelectuais, habilidades espirituais daqueles homens. E Jesus deixou eles conduzir até onde eles podiam ir. Mas é interessante que Jesus permitiu que a tempestade viesse para que eles alinhassem os corações. É interessante que todo o coração foi tomado do mesmo sentimento e eles voltaram para trás. E eles despertaram e perguntaram, Mestre, o Senhor não liga se a gente perecer? Eles estavam duvidosos em meio à tempestade. Às vezes a gente está guiando, está tudo direitinho, estamos guiando o nosso emprego, guiando a nossa casa, a nossa família, nosso ministério. E por algum momento, Jesus permite a tempestade. Mas o mais importante é que eles tomaram a decisão certa. Eles voltaram para Jesus. Eles questionaram a Jesus. E pediram que Jesus assumisse o comando no momento da tempestade. Eles estavam duvidosos da sua missão. Estavam duvidosos da sua capacidade. E chamaram Jesus para assumir a posição de comando. Às vezes Jesus permite a tempestade para a gente olhar para Jesus mais como discípulos do que como navegadores. Quantas pessoas a gente conhece que quer dar uma mãozinha para Jesus? Não, eu sei que a palavra fala isso, eu sei que meu líder fala isso, eu sei que Deus está falando isso, mas eu acho que se eu fizer assim, mas eu acho que se eu conduzir dessa forma, se eu conduzir, talvez se eu tentar algo novo dessa forma, fora da direção, queridos, aqueles homens eram navegadores exímios, Jesus permitiu eles irem até onde eles conseguiram ir. Mas quando eles viram que a força do natural, Jesus permitiu que a força da natureza, a força das circunstâncias naturais se levantassem contra eles. Para que eles entendessem
que só Jesus tem o comando sobre o sobrenatural e sobre o natural das nossas vidas. Naquele momento eles viram que toda a experiência de navegação não ia valer nada se Jesus não desse um comando ali. E é interessante porque Jesus, ele estava na parte de trás. Eles tiveram que voltar para falar com Jesus. E existem momentos que a gente tem que voltar. Tem momentos que nós temos que voltar à nossa velha natureza, à nossa velha condição, à nossa humildade, ao primeiro amor, e falar: Jesus, essa tempestade está forte demais. Está na hora do Senhor assumir o comando. Jesus fez eles olharem para trás. Jesus podia, nós sabemos que a polpa, ela é uma parte menor do barco, ela é mais afunilada. Jesus podia estar no meio, Jesus podia estar na frente, mas Jesus estava na polpa. E ele permitiu que lá na frente eles encontrassem a tempestade, para que tivesse que voltar atrás. Às vezes, querido, nós temos que voltar atrás de tudo que aprendemos, voltar atrás dos nossos conceitos, dos nossos valores, palavras que marcaram a nossa vida, pessoas que marcaram a nossa vida. Tem momentos que nós temos que olhar para trás e ver o quanto Jesus fez e quanto só Ele pode fazer quanto ao nosso futuro. Jesus permitiu a tempestade naquele dia, para que eles voltassem para Jesus, para que eles entendessem que por mais experiência que tivessem, eles precisavam que Jesus assumisse o controle. E é interessante porque Jesus levanta e dá um comando à tempestade: cala-te e aquieta. Sabe, às vezes as tempestades, elas são cheias de vozes, muito barulho. Nosso coração fica polvoroso. Às vezes a tempestade, ela traz inquietação. Mas aquele comando que ele deu à tempestade era um comando no coração deles. Porque quem é que vai falar para a tempestade: cala-te, aquieta-te? Jesus deu um comando àquele ambiente natural, mas ele estava agindo no ambiente emocional e espiritual daqueles homens. E diz que no mesmo instante a ventania cessou e se fez uma grande bonança. E Jesus olha para eles e fala: por que são assim tão tímidos? Não tem fé ainda? Querido, para vencer a tempestade, é preciso ter uma fé ousada, uma fé que rompa limites, uma fé que vence o medo, uma fé que faz as vozes se calarem, faz os corações se aquietarem. Para vencer a tempestade, é preciso vencer aquilo que tem nos inibido. As tempestades da vida, as vozes da vida, os tumultos da vida não podem aquietar a nossa fé. Nós não podemos nos intimidar, nós não podemos ficar calados num tempo de tempestade. Se ainda não sentimos autoridade para dar um decreto quanto a tempestades, voltemos-nos a Jesus e peçamos que Ele repreenda a tempestade. Vamos entregar as tempestades na mão de Jesus, porque Ele tem autoridade sobre tudo. E com certeza, muitas das tempestades têm a permissão de Jesus, sim. E mesmo que não venha da parte dele, nós sabemos que Ele pode mudar toda a circunstância ao nosso redor. Queridos, são dias não só de isolamento social. A gente liga a televisão, todo mundo falando de tempestades que virão, tempestades econômicas,
tempestades emocionais. Mas, querido, volta o teu joelho, muda de cenário. Às vezes Jesus permitiu que você assumisse o comando até aqui. Ele está tranquilo, ele sabe quem você é. Jesus estava dormindo ali naquele barco, porque ele estava tranquilo, eles sabiam quem eles eram. Eles eram uma escolha de Jesus, você é uma escolha de Jesus. Jesus confiava na habilidade deles, Jesus confia na sua habilidade. Jesus confiava na direção deles. Jesus confia, Jesus sabe que você tem sido fiel, que você toma a direção correta. Mas eles não podiam ser cheios deles mesmos. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Jesus estava no barco deles e havia outros barcos seguindo. Eu tenho certeza que os outros náuticos olhavam e falavam assim: siga o barco dos discípulos. Olhem para o barco dos discípulos e nós chegaremos até Jesus. A palavra fala que havia um barco seguindo eles. Mas a tempestade veio para tirar a visão. Com a dificuldade, os outros barcos não enxergavam mais o barco dos discípulos. Mas quando Jesus acalmou a tempestade, a bonança chegou, o vento cessou. Eles não apenas viram o barco dos discípulos, mas viram Jesus de pé, no meio daquele barco. E certamente eles falaram: lá está o barco de Jesus. Melhor que seguir barcos de discípulos é seguir o barco de Jesus. É hora de deixar Jesus ser o capitão dos nossos barcos. É hora dele assumir o comando das nossas embarcações da vida. E com certeza serão dias maravilhosos. Tempos de bonança, tempos de calmaria. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu amo cada um de vocês da nossa igreja preciosa. Eu não consegui pregar em pé, porque eu estou muito dolorido, estou passando um tempo de dengue, né? Difícil demais, eu não consigo dormir, não consigo ficar de pé, e também estou com a imunidade muito baixa, minhas plaquetas, então eu não consigo ir transmitir esse culto ao vivo, e é por isso que eu ministrei aqui, um momento tão pessoal. Desculpe por estar assentado, mas que Deus possa conduzir o barco das nossas vidas. Eu tenho certeza que a tempestade já passou, que o vento já foi emudecido e com certeza tornaremos a ver a referência de Jesus na vida de cada cristão do Brasil. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Hoje é apenas terça-feira. Temos aí dias maravilhosos que virão. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos. Amém.